Nesse instante nós vamos dar início à nossa reunião de oração. E eu apresento a todos a minha saudação e desejando a todos a bênção tão preciosa do nosso Deus e Pai. A bênção de Jesus, nosso Senhor, o Príncipe da Paz, o Senhor da vida. A bênção de nossa querida Mãe, Virgem Maria Santíssima, que é o nosso manto protetor da graça divina, que nos protege e nos guarda todos os dias de nossa vida. A bênção da nossa querida e Santa Vó Rosa, esta santa que tanto nós amamos e tantas bênçãos nos concede. A bênção do nosso querido e amado e santo profeta irmão Aldo, com todos os seus exemplos de bondade e amor, nos ensinou a viver no mundo como nós vivemos, como verdadeiros filhos de Deus. Eu convido por gentileza os que estão assentados para se colocarem em pé. Vamos iniciar cantando o hino oficial de nossa igreja, Igreja Forte, número 1. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. De mãos levantadas aos céus, um gesto tão nobre de agradecimento ao nosso Deus, vamos orar. Glorioso Deus, nosso bondoso e querido Pai, nos deu um presente tão valioso, Pai, que é este tabernáculo santo, a nossa igreja, e nos deu esse presente através de Jesus, o nosso divino Mestre, Senhor e Salvador, também de nossa querida Mãe, Virgem Maria Santíssima, e também podemos estar reunidos nesta reunião tão especial para nós, que é a reunião de oração, onde o poder da Santa Vó Rosa, o poder do nosso profeta amado, estará sobre bênçãos, sobre todos que estão presentes nesta reunião de oração, o encontro com o Espírito Santo de Deus nosso Pai e a Trindade excelsa. Como seremos envolvidos pelo Espírito Santo? É nesse presente tão precioso que é a nossa igreja, que é a casa do Senhor, que vamos meditar nessas mensagens que vêm dos céus, deixados pela Santa Vó Rosa, ensinos preciosos de Jesus, transmitido à Santa Vó Rosa, e ela transmitiu todos esses ensinamentos e nos mostrou também através do santo profeta irmão Aldo, lembrar aquela linda história de amor de todos os tempos, quando Maria, São José, adentrou naquela estrebaria,
e ali nascia o menino Deus. Se hoje estamos presentes nesta reunião, muito agradecemos ao Senhor nosso Deus, porque nos deu esse presente, esta igreja que é um tesouro precioso, para que nós possamos estar sempre presentes, para ouvir os ensinos, as orientações, as mensagens divinas, transmitidas pelo nosso querido e profeta e santo irmão Aldo. Toda a honra, Pai, toda a gratidão, todo louvor a seu santíssimo nome e a todo o poder celestial. Amém. Vamos cantar o hino do nosso cenário, Adoração ao Espírito Santo e o seu Consolador, número 180.
os anjos cantaram linda melodia, louvando a Deus Pai, nasceu Jesus Rei. Nasceu Jesus Cristo, chegou o Natal, tudo aconteceu, tudo se cumpriu, e o plano de Deus se realizou, pois naquela noite de gozo e de paz, numa manjedoura nascia o Senhor.
agradecer ao nosso Senhor Jesus, pois desde que o dia em que nasceu nos trouxe vida e luz. Agradeço também sua mãe, Virgem Maria e São José, que muito caminharam por esta terra para livrar o seu filho do perigo. Mas no destino do Senhor era mesmo sofrer, pois o pecado do homem levou sua vida ao sacrifício, porque os homens não compreenderam sua missão aqui na terra. E Jesus teve que morrer. Eu quero neste Natal agradecer ao nosso Senhor Jesus, pois desde que o dia em que nasceu nos trouxe vida e luz. Agradeço também sua mãe, Virgem Maria e São José, que muito caminharam por esta terra para livrar o seu filho do perigo. Mas no destino do Senhor sofrer, pois o pecado do homem levou sua vida ao sacrifício,
e Jesus teve que mas ele não morreu, e entre nós ele viveu, nos trouxe a verdadeira salvação. E nós o louvamos de todo coração.
Céu azul,
primeiramente, agradecer a todos os irmãos pelo esforço, pela dedicação, sabendo do significado desta reunião de oração. Agradecer também aos nossos queridos visitantes, que para nós é um motivo de muita alegria poder recebê-los em nosso meio. Recebe o carinho de todo este povo apostólico. E completando com esse carinho, naturalmente, as bênçãos da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Aos nossos queridos internautas que estão nos assistindo, o meu agradecimento também. E faço um convite, àqueles que estão nos vendo pela primeira vez, venham conhecer esta igreja onde tem o poder da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo. Serão muito bem recebidos em nosso meio e irá compartilhar desses momentos tão importantes para nós, o qual a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos envolve com o poder do Espírito Santo de Deus nosso Pai. Jesus Cristo, nosso eterno Rei e Senhor. No próximo dia 24 de dezembro, celebraremos mais uma vez o nascimento de Jesus e a sua vinda à terra naquele corpo santo. Nascido da Virgem Maria Santíssima por um milagre, ou seja, maravilhoso milagre dos céus. Jesus, o Filho de Deus, nasceu para trazer o reino dos céus aos homens e mulheres de boa vontade. Veio para cumprir a missão de semear a paz nos corações contritos e para ser o Salvador e o Redentor dos bons e humildes de coração. Nosso Senhor Jesus veio também para revelar e ensinar a justiça do Pai Celestial a tantos quantos aceitam o seu governo e permanecem fiéis à sua doutrina e também à disciplina. Jesus veio para aqueles que a Ele se dedicam de todo o coração, vivendo no temor do Senhor, na prática do bem, do amor ao próximo, inclusive porque, em relação ao governo do Cristo, fora profetizado que seria um reinado que não teria fim, conforme ficou registrado no livro de Salmos. Através dos profetas do passado, Deus o Pai anunciou que o Cristo prometido reinaria sobre o seu povo e revelou que ele viria com a missão de anunciar as boas novas de salvação e de ampliar o reino dos céus na terra. Tudo o que fora profetizado pelos santos profetas se cumpriu. O Cristo prometido veio por um milagre dos céus, através de uma jovem pura e imaculada, que foi a Virgem Maria Santíssima. E ele nasceu em Belém da Judéia, onde sua missão seria revelar a glória e a vontade do Pai, nosso eterno Deus, e semear o amor e a paz entre os homens e mulheres de boa vontade, sendo martirizado como o Cordeiro Imaculado e vencendo a morte. Outro fato muito belo que comprova que Jesus é o Cristo enviado por Deus o Pai, se deu na noite em que o santo menino nasceu, no momento em que o anjo do Senhor se manifestou para anunciar a boa nova aos pastores dos campos de Belém da Judéia, que guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. Assim narra São Lucas em seu evangelho. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse:
não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi, que é Belém da Judéia, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor Deus nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam a Virgem Maria e São José, e a criança deitado na manjedoura. Deus o Pai permitiu que assim acontecesse, para que ficasse comprovado que aquela criancinha era, de fato, o Cristo, o Messias prometido, enviado por Ele, Deus, para cumprir a mais nobre missão já realizada na terra, que foi dar a própria vida em sacrifício para a redenção e a salvação da criatura humana, que se havia afastado de Deus pelo pecado. Nosso Senhor Jesus nasceu de uma Virgem Santa e Imaculada, cumprindo-se o que o profeta Isaías havia anunciado e disse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele chamará Emanuel, que significa Deus conosco. A Virgem Maria renunciou a tudo e aceitou a nobre missão de mãe do Filho de Deus, e por ele Jesus se dedicou, cuidou com zelo do menino Deus, pois sabia que ele cumpriria a missão de trazer a paz dos céus para os homens e mulheres de boa vontade, que nele Jesus viessem a crer como Filho de Deus Altíssimo e Eterno Salvador, e que em tudo lhe fossem fiéis. Estimados irmãos e irmãs, a mensagem que o Senhor Jesus sempre nos deu se resume em amar ao seu próximo como a si mesmo. É o que ele ensinou em sua primeira vinda, e que continua ensinando no tempo presente através da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, Supremo Pastor. Se todos nós, apostólicos do Consolador e do Santo Pastor, nos esforçarmos no sentido de praticar o amor ao próximo, muito ajudaremos a esses santos, que têm por objetivo unir os corações e famílias, a promover a paz entre todos. Saibam que somente assim seremos vencedores e desfrutaremos da verdadeira paz que Jesus veio na terra trazer, ensinando a preciosa doutrina do Pai e do seu Divino Espírito, cumprindo o seu santo sacrifício com a finalidade de unir os corações e santificar um povo para Deus eterno Senhor. Povo apostólico, comemorem mais um Natal de Jesus na mais perfeita união entre todos, com fraterno amor, consideração, respeito para com os outros, para que a paz, a justiça e o verdadeiro amor permaneça em todos os corações. Amados irmãos, quais seriam os planos de Deus?
vendo a humanidade se afastar dele, Deus? Vendo o ser humano se corrompendo no pecado e vivendo na escuridão da morte? O que fez Deus? Através dos profetas do passado, anunciaram a vinda do Messias, o Cristo prometido, porque Jesus queria que o ser humano criado por Ele voltasse a ser novamente dele. E Ele anunciou através dos profetas. Irmãos, por quê? Deus enviou um anjo de grande poder e autoridade, servidor do nosso Deus, para ir até Nazaré da Galileia e adentrar onde estava aquela jovem, pura, santa. Tudo que nós ouvimos falar dos pastores de ovelhas que cuidavam dos seus rebanhos e foram para lá, adentraram naquela estrebaria, viram o menino Jesus. Completa uma história de amor. Ali contaram as boas novas que ouviram do anjo. Aqueles 3 reis magos que vieram distantes e foram ali para ver o menino Deus, Jesus, naquela simples manjedoura, forrada de feno, capim seco, é feno. E ali entraram, presentearam, cada um com um presente, aquela família real que estava ali, Maria, o menino Jesus, e ali estava também São José. Tudo isso, Deus cumpriu, irmãos, a sua promessa, através de uma palavra nobre, simples, uma palavra que realmente Deus deu a Deus, para que Ele pudesse cumprir aquilo que Ele havia prometido. Uma palavra tão humilde, uma palavra simples que partiu do fundo do coração daquela jovem. Quando o anjo Gabriel adentrou aonde ela estava e disse: bendita és tu entre todas as mulheres, a escolhida. Aquela simplicidade de coração fez com que Deus, aquela resposta humilde, aquela submissão, fez com que Deus enviasse, através daquela jovem, o seu filho amado. E quando o anjo se referiu a ela, aquelas palavras foi fundamental: se cumpre em mim, eis a serva do Senhor, se cumpre em mim, segundo a vontade do Senhor. Não foi uma submissão para que Deus pudesse dar a grande oportunidade de salvação? Hoje nós temos a Santa Avó Rosa, não partiu desta palavra tão simples e nobre, ela dizer: eis a serva do Senhor, se cumpre em mim, segundo a sua vontade, a vontade do Senhor, do nosso Deus. E Jesus realizou um grande ministério. Jesus, nosso Rei e Senhor, veio a este mundo. É claro, se deu em sacrifício, por amor à humanidade e para trazer ao seu Pai os corações que haviam se afastado dele e viviam na sombra do pecado e da morte.
A essa palavra devemos muito, irmãos. Porque se hoje nós estamos reunidos aqui para ouvir essas palavras tão divinas que a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo nos ensinou, e muitas vezes ele nos mostrou o Natal de Jesus, essa palavra foi fundamental para que surgisse, através das palavras de Jesus, esta santa nova, esta santa viva e poderosa que nós temos. Não foi através dela, desta palavra, que surgiu este santo que nós tanto amamos. Ao dobrarmos o nosso joelho, ao levantarmos nossas mãos aos céus, exaltamos o nome do nosso querido profeta e santo irmão Aldo. Tudo se cumpriu. Eis a serva do Senhor, se cumpre em mim, segundo a vontade do Senhor. Ela foi o tabernáculo de Deus para salvar a humanidade. Ela foi fundamental com suas palavras para que hoje estamos nos tempos da regeneração, nos tempos do fim. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo envolvam os corações. E é claro que aqueles que se entregam a eles, eles trazem para este santo caminho. Olha que palavra tão sublime, irmãos. Depois do anjo falar a ela: bendita és tu entre todas as mulheres, a escolhida. E ela dizer: eis a serva do Senhor, se cumpre em mim, segundo a vontade do Senhor. Ela ainda exaltou o nome de Deus, agradeceu a Deus. E eis o cântico da Virgem Maria Santíssima, que expressa toda a beleza de sua alma e de sua humildade e de sua submissão, conforme está registrado no livro de São Lucas. Ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humanidade, humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, ó poderoso, se referindo a Deus. E o santo, e o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. É por isso que nós amamos tanto a Virgem Maria. O que seria de nós se ela não falasse essas palavras? O que seria de nós se ela não se entregasse de coração a Deus? Nós teríamos Jesus? Não. Nós teríamos a Santa Vó Rosa? Não. Nós teríamos o nosso amado profeta Irmão Aldo? Não. Mas as palavras dela nos deu essa oportunidade, irmãos, de poder nos reunirmos na casa do Senhor, adquirindo virtude, sabedoria, fé, amor, e colocando no seu coração a doutrina que são as leis e os mandamentos de Deus, e também a disciplina, porque a Santa Vó Rosa lutou muito para conservar o que nós temos hoje. O Santo Irmão Aldo lutou muito para conservar o que nós temos hoje. E a Virgem Maria sempre esteve ao lado dela, em todos os momentos quando ela estava nesta terra. A Virgem Maria acompanhou e esteve sempre ao lado do santo profeta Irmão Aldo.
quando Ele estava entre nós. Olha o mérito dele. Hoje Ele está no céu como um grande profeta de Deus. E está presente em nossas vidas espiritualmente. Não foi a palavra dela? Quando o anjo disse: bendita és tu entre todas as mulheres, se cumpre em mim segundo a vontade do Senhor. O que nós temos que fazer? Lembrarmos daquele ambiente tão simples, aquele ambiente belo, onde havia animais, capins secos. Quando São José mostrou a ela, irmãos, que lá que ela iria repousar. E lá ela deu à luz ao menino Jesus. Ela pegou o menino Jesus, o envolveu em faixas e São José o ajudou. Glória, louvor à nossa querida Virgem Maria Santíssima. Agradecemos ela de todo o coração, porque Jesus é eterno, é Rei e Senhor, o seu querido e amado Filho. E nós muito agradecemos a Santa Vó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo, porque ela sempre, a Santa Vó Rosa, nos ensinou a amar Maria Santíssima, e o Santo Irmão Aldo constantemente falava dela para todos nós. E essa reunião de oração significa muito para todos nós, porque os irmãos imaginam os minutos tão maravilhosos que nós iremos ter daqui a pouco, para exaltar o nome desses santos, agradecer a eles e dizer: Virgem Maria Santíssima, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor. Tu és o manto protetor da graça divina, que nos protege dia a dia de nossa vida e nosso viver. Agradecer a Santa Vó Rosa, agradecer o nosso Santo Profeta Irmão Aldo, por tudo que fez e faz e irá fazer ainda mais a todos nós, no mundo que nós vivemos, de tanta tristeza, de tantas coisas que vêm acontecendo. Nós vivemos nesse mundo, mas temos que viver debaixo do manto protetor da graça divina, que Deus o Pai, Jesus, Maria Santíssima, nos concede através da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido Profeta Irmão Aldo. Eu deixo no seu coração essas palavras. Irmãos, lembrem bem dessas palavras dela. Eis a serva do Senhor, cumpre em mim segundo a vontade do Senhor. E ali realizou aquela mais linda história de amor de todos os tempos. Num ambiente de uma estrebaria, e um menino Jesus deitado naquela manjedoura forrada de feno. Essa história é tão linda de se lembrar, né, irmãos? Por isso que eu disse no início, a prova do nosso amor está nos dois letreiros, do lado esquerdo e do lado direito, quando está Mãe Maria Santíssima. E nós completamos essas palavras, toda a nossa gratidão, louvor e adoração. Amém. Convido os que estão assentados para se colocarem em pé. Vamos cantar o hino do nosso inário, Hora Santa de Oração, número 83. Celeste,
teremos alguns minutos tão importantes, né, irmãos? Para nós suplicarmos, levar nossos pensamentos aos céus, porque esses santos de grande poder e autoridade, Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo está aqui, junto de nós. Vamos pedir para os nossos familiares, nossos filhos, indistintamente, também para aqueles que não são apostólicos, porque através de nossa fé, da nossa oração, chega até eles esse alívio espiritual, aquele conforto espiritual que vai lhes trazer. Pedem para essas pessoas que tanto sofrem nesse mundo e precisam de um alento para o seu coração, precisam de sua saúde, terão alguns minutos para fazerem a sua oração. Amém. Vamos cantar o hino do nosso cenário. Graças te damos, ó Pai. Número 118. Agradecer a todos. E antes de fazermos nossa oração, irmãos, meditem. Não falte às reuniões de nossa igreja, é tão importante para nós. Nos alimenta tanto para nós sermos fortes, corajosos. Eu sempre falo para a igreja, o hino número 1 de nossa igreja diz tudo. Nós somos a igreja forte. A igreja forte que não teme o mal, que marcha confiante, pois essa igreja é integrante de todo o poder celestial do nosso Pai. E nós temos que lutar por esta igreja, por tudo que a Santa Vó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo fez por nós. De mãos levantadas aos céus, vamos fazer nossa oração e encerrarmos a nossa reunião. Pai Santo, Pai adorado, que palavra tão nobres, Pai. Que palavra que inspirou o amor, a submissão, que fez com que o Senhor realizasse esses planos tão preciosos. Enviar o seu amado Filho para salvar a humanidade, seu querido Filho anunciar o Espírito da verdade, e nos dá a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, tudo pela palavra de submissão, de amor, de carinho. Eis a serva do Senhor. Maria Santíssima se expressou muito bem. Se cumpre em mim segundo a sua vontade, se referindo ao Pai. Pai Santíssimo, Pai adorado, te agradecemos tanto. Agradecemos pelas bênçãos, por esses momentos tão importantes na reunião de oração, onde Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o nosso profeta amado e Santo Irmão Aldo, nos envolveu
com o Espírito Santo, Pai. E nós somos gratos por esse presente que o Senhor nos deu, que é esta igreja, que é a casa do Senhor. Os nomes, ao anotarem, ao trazerem para a reunião, ou anotar no decorrer da reunião, e colocar nesta caixa de pedido de oração esses nomes, Pai Santo, a virtude e o poder desses santos poderosos irá recair sobre esses nomes, indistintamente se são apostólicos ou não, concedendo a eles aquilo que eles necessitam e precisam, seja na saúde, no trabalho, para vencer a luta de cada dia, Pai. E Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, Santo Irmão, abençoe esses nomes que estão anotados e colocados nesta caixa de pedido de oração. Abençoe também os nossos queridos internautas que estão nos assistindo, e todos os apostólicos também. Que a graça do Senhor nosso Deus penetre no coração deles, e lhes dê muita paz, e comemorem o Natal de Jesus do Senhor, de paz, amor e felicidade. Despede a todos com a paz do Senhor. Os anjos já estão iluminando os seus caminhos e regressam aos seus lares, para que tenham uma boa noite de descanso, ótimos dias de trabalho, e que sua bênção, Pai, a bênção preciosa de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do nosso querido e amado e santo profeta irmão Aldo, esteja com todos, na vida de todos, todos os momentos de sua vida e seu viver, e que a graça desses santos sempre permaneça em seus corações, hoje e para sempre. Amém.